Expressão gráfica. Revisão da aula do dia 26 de fevereiro. Vamos fazer uma revisão rápida dos conceitos elementares de geometria, que são fundamentais para o desenvolvimento do conteúdo de expressão gráfica. Para isso, nós vamos nos basear na matéria da professora Rosimar Gouveia. Começamos com a definição de ponto e reta. Conceito dimensional, um ponto, seria a intersecção de duas retas, e reta, uma linha de pontos definida. O segmento de reta, que é um trecho bem definido de início e fim, plano, onde nós temos, pela coordenada cartesiana, dois eixos, podemos trabalhar livremente dois eixos, seria um plano. Ângulos são a dimensão entre dois segmentos que possuem um ponto em comum. O ângulo é a abertura entre esses dois segmentos. Pode ser agudo, pode ser um ângulo reto ou pode ser um ângulo obtuso. Outro conceito importante é o conceito de área e perímetro. A área seria a superfície envolvida por um determinado perímetro. Polígono, toda figura fechada, plana, de N lados. Um triângulo é um polígono que tem três lados. O triângulo, nós podemos ter um triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus, um triângulo obtusângulo, que tem um ângulo superior a 90 graus, ou um acutângulo, cujos três ângulos são menores de 90 graus. Um polígono especial é o quadrado que possui os quatro lados iguais e os quatro ângulos iguais. Destaque para a diagonal ou as diagonais que equivalem a lado vezes a raiz de 2. Outra figura bastante interessante é o círculo, que define os pontos equidistantes de um único ponto chamado centro. Nós vamos ver mais para frente detalhes dos elementos do círculo. O trapézio também é um paralelogramo de quatro lados, que pode ter dois ângulos retos, chamado de retângulo, ou isósceles, que tem dois lados não paralelos iguais, e o escaleno, que tem os quatro lados diferentes. E também o losango, que tem quatro lados iguais e os ângulos internos iguais 2 a 2. Vamos falar sobre construções geométricas. Podemos ter operações matemáticas resolvidas fisicamente, geometricamente. Por exemplo, a soma de dois valores ou dois segmentos A e B. É colocar sobre uma reta esses dois valores, proporcional ou em escala, e nós vamos ter um resultado. Porém, é diferente se fizermos a soma vetorial. Como nós podemos ver nesse exemplo, nós temos dois segmentos A e B somados em linha reta, produz um resultado, e se não tiver em linha reta, produz um outro resultado diferente, que é um resultado vetorial. Então, as respostas dessas duas somas são diferentes, porque uma é uma soma escalar e a outra é uma soma vetorial. Temos o caso de retas paralelas. São duas retas no mesmo plano que não possuem nenhuma solução comum, ou seja, elas não se cruzam. Então, elas vão manter sempre a mesma distância. Vocês vão ver isso com detalhe em geometria analítica. A divisão de um segmento por qualquer número inteiro é fácil, você usando a regra de proporcionalidade. Nós vamos pegar uma medida conhecida com duas retas paralelas na extremidade do segmento. Se for 2, 3, 5 divisões, isso acontece muito em locação de obra, em terrenos grandes. Vou unir os pontos dessa divisão e, consequentemente, as divisões do segmento que eu quero dividir vai ser proporcional. Se todos os outros forem iguais, eles também, A, B e C, vão ser iguais entre si. Um outro exemplo prático é a regra de 3, ou a quarta proporcional, o quarto número.
Se eu tenho uma relação de A para B, de C para X, que é o número que eu quero, se essa proporção é igual, então o produto de B e C sobre A é igual a X. Essa é a regra de 3. E nós podemos fazer isso geometricamente conforme mostra a figura. Eu desenho a dimensão de A dimensão de B, a dimensão de C. Se traçarmos paralela de BD e CE, nós vamos ter de A para E o valor da nossa resposta, o valor de X. Parem, voltem, assistam quantas vezes for necessário. Deixa anotado, tentem resolver. E no dia da nossa aula, quando a gente tiver nosso encontro virtual, deixa anotado as dúvidas para poder esclarecer. Algumas dúvidas, se colocadas no grupo, eu posso responder para o grupo. Não evite de mandar no privado, porque a pergunta de um pode ser a dúvida de muitos. Antes de concluir o vídeo, gostaria de deixar algum detalhe sobre os elementos de uma circunferência ou círculo. São figuras e locais geométricos muito importantes. O centro, o raio, a corda, que é o segmento de A até B, o arco, que é o trecho da circunferência compreendido entre A e B ou entre B e A. Tudo isso são soluções matemáticas que vocês vão ver em geometria descritiva também, mas fazendo cálculo. Temos a flecha, que é a distância entre a corda e o arco.
e a figura do diâmetro, que nada mais é do que a maior corda possível em uma circunferência. Obrigado a todos, até a nossa próxima aula.